Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano, para quem não me conhece, eu sou advogado. Eu me formei em 2009, comecei a advogar já em 2010, né? Eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e eu vim trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência aí de mais de 10 anos na advocacia, fazendo audiência, fazendo recurso, fazendo, enfim, muitos atendimentos ao cliente. Então eu quero trazer para vocês essa questão da audiência, porque eu sei que é um tema bastante recorrente, que o jovem advogado, ele sai da faculdade, ele não está preparado para fazer audiência, né? A gente faz ali aquela simulada, tal, é uma coisa bem simples, mas não te dá a prática. E aqui no canal, eu criei esse canal que se chama Advocacia de Sucesso, que é para trazer você para esse mundo jurídico, para destravar, para fazer com que você perca o medo da audiência, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: você recebeu o cliente, você fez o atendimento ao cliente, né? E colheu ali os dados, colheu a documentação necessária, fez a petição inicial, protocolou na justiça. Quando você protocola, o juiz ele marca a sua audiência, é o juiz que determina quando vai ser designada a sua audiência, tá bom? E naquele despacho inicial do juiz, ele fala como e quando vai ser a sua audiência. Então vamos lá. Basicamente são 4 tipos de audiência na Justiça do Trabalho. Então grava aí, 4. A primeira é a audiência una. O que quer dizer una? Que todos os atos vão acontecer ali, naquela mesma audiência. Já vai ouvir testemunha, já vai ouvir preposto, já vai ouvir reclamante, se for o caso, né? Então, nessa audiência vão acontecer todos os atos. Precisa ficar muito esperto com essa audiência, porque essa audiência ela é um pouco mais técnica e um pouco mais complicada. O segundo tipo de audiência que pode ser marcado no seu processo trabalhista é a audiência inicial. Essa audiência ela é bem tranquila, ela é bem fácil de ser manejada pelo advogado, não requer muita prática e nem tampouco tanta experiência, viu? Nessa audiência, o juiz vai observar se no seu processo tem pedido de insalubridade, periculosidade ou perícia médica. Se na sua petição inicial constar um desses 3 pedidos, ou seja, pedido de adicional de insalubridade, pedido de adicional de periculosidade ou pedido de perícia médica porque o reclamante está doente ou se machucou na empresa ou alguma coisa do tipo, o juiz vai marcar essa audiência aqui, ó, vai ser uma audiência inicial. Vamos pensar que aqui, marcou a sua audiência lá para o dia 10 de março de 2022. Eu estou gravando esse vídeo agora em novembro de 2021, né? Nós ainda estamos aí no período de pandemia, então as audiências ainda estão sendo telepresenciais. Eu estou falando para você aqui da audiência presencial, tá bom? É modalidade presencial, aquela que você vai direto no fórum, vai você, vai o reclamante, vai a reclamado, vai o advogado da empresa, o juiz, todo mundo. Então nós vamos para essa audiência presencial. O juiz marcou essa audiência una, ou a inicial, ou de conciliação, ou de instrução, nós vamos lá no fórum. Cheguei no fórum, geralmente, você chegou no fórum, você tem que chegar, eu sugiro aí com no mínimo 30, 40 minutos de antecedência, tá? Então, marcou sua audiência para as 2 horas da tarde. Chega lá 1h30, 1h20, para quê? Para você ficar atento, para você poder conversar com o seu cliente, para você poder conversar com a testemunha, para saber direitinho, para relembrar um pouco os fatos, né? Então, é importante chegar um pouco mais cedo, viu? Marcada a audiência una, eu já expliquei como vai ser. Marcou a audiência inicial, nós vamos chegar lá. A audiência inicial é uma audiência de 3 minutos, não passa mais que isso. Você vai chegar, senta na mesa, o juiz pergunta: tem proposta de acordo? Não tem. Tem. Qual é o valor? A empresa vai passar o valor. Eu sugiro até que você nunca aponte o seu valor já de início, mas isso aí vai ser motivo de um outro vídeo aí que a gente vai fazer aqui sobre as técnicas de acordo em audiência, tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui. Nessa audiência aqui, que é para verificar perícia, perícia, que tipo de perícia? Perícia médica, perícia de insalubridade
perícias de periculosidade. Então, nessa daqui, você vai sentar à mesa ali junto com o juiz, como eu já falei, eu acho que você já sabe. Se eu não falei, sempre é bom a gente relembrar aqui no canal, né? O advogado do reclamante se senta à esquerda do juiz e o advogado da reclamada se senta à direita do juiz. Então, você que está pelo reclamante, chegou, entrou na sala, quando chamou o seu nome ali, você entra na sala e já pode se dirigir à esquerda do juiz e sentar ali na mesa que não vai ter problema nenhum, vai ser muito tranquilo, tá bom? Chegou lá, o juiz vai perguntar para a empresa: doutor, tem acordo? A empresa: não tem. Você precisa fazer o quê? Nada. O juiz já vai colocar na ata ali. Tentou-se a conciliação que foi infrutífera. Designo a perícia médica para o dia tal. Designo a perícia de insalubridade para o dia tal. Designo a perícia de periculosidade para o dia tal. Qual é a função do advogado ali? Qual é a técnica que você precisa ter? Só ficar de olho ali na tela, porque o juiz ele já vai colocar as datas da perícia, das perícias, né? As datas e o local. E então você já fica sabendo, já sai dali e já informa o seu cliente: olha, no dia 10 vai marcado uma perícia lá na empresa. Então no dia 10 de junho de 2022, nós vamos lá na perícia. Certo? Então, essa é a dinâmica da audiência, é bem tranquila. A audiência de conciliação, que é o item 3 aqui, a terceira possibilidade que o juiz também pode fazer, o que acontece? A gente sabe que no processo do trabalho, o juiz ele tem que tentar a conciliação a qualquer tempo e a todo momento do processo. Então você pode estar certo de que o juiz ele vai sim marcar audiência de conciliação. Às vezes no começo do processo, às vezes em fase antes de recurso, às vezes antes da sentença. Às vezes durante ali o julgamento, o juiz sempre fica insistindo para que a gente faça um acordo, tá bom? E aí cabe ao advogado analisar se aquilo é vantajoso para o seu cliente ou não, tá bom? E por fim, a última e a audiência mais tensa que tem é essa aqui, ó, é a audiência de instrução. Aí você me pergunta, mas por que ela é tensa? Bom, pelo seguinte, aí você precisa analisar bem os seus pedidos que você fez, o que a reclamada trouxe na contestação, os documentos que você juntou e os documentos que a reclamada juntou. Isso aí você precisa ficar muito atento. Por quê? O que ganha o processo no direito do trabalho é você entender a dinâmica da distribuição do ônus de prova. Isso aí você precisa entender muito bem. E a gente vai fazer na sequência um vídeo aí sobre a questão da regra do ônus de prova. Quem é que tem que provar? Eu fiz um pedido a empresa contestou aquele pedido A. De quem é o ônus de prova? Então isso é importante, a gente precisa estar com isso na ponta da língua para chegar no dia das audiências aqui, ó, se for de instrução ou una, você precisa estar com isso na ponta da língua. Tem testemunha? Quais as perguntas que eu vou fazer para minha testemunha? Vou ouvir o preposto? Não vou ouvir o preposto? Então eu preciso analisar e traçar a minha estratégia, mas isso é antes da audiência, tá? A gente já traça todo esse perfil para chegar lá na hora e você tá bem tranquilo, você tá bem sereno, você poder conduzir a sua audiência de forma muito clara, de forma muito tranquila. Tá bom? Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje para você, que a audiência aqui na Justiça do Trabalho, ela é tranquila, ela não precisa, você não precisa ter medo, você não precisa ficar tão preocupado, porque no final vai dar tudo certo, tá bom? Vai seguindo aí no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like aí. O canal é novo, mas eu vou postar vídeo toda semana, tá joia? Obrigado, um abraço.